Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. As pessoas têm me feito pergunta, ultimamente, a respeito do apóstolo Rina, né? O fundador da igreja Bola de Neve, que morreu no domingo passado, né? Parece que à tarde, né? E as pessoas vêm fazer pergunta que é complicado de a gente pensar até responder. Aonde está o pastor Rina nesse momento? A única coisa que eu posso responder é onde eu estou agora. Eu estou debaixo da graça. Mas a respeito disso a gente pode, falar alguma coisa, comentar alguma coisa, mas a gente não pode definir nada. Porque esse tipo de coisa só Deus sabe. Mas analisando que as pessoas perguntam assim, não, analisando, tem o relatório da esposa dele e tem também uma profecia de um pastor que disse antes que ia morrer um grande líder de São Paulo, tal, porque ele estava brincando com as coisas de Deus. E essas coisas que a gente pode fazer um comentário a respeito disso. Se você desejar se inscrever no canal, beleza. Mas se não desejar também, não tem problema. Então, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, só para dizer que se inscrevendo no canal e curtindo só, não precisa acionar ali o sininho, não tem necessidade disso, porque senão eu não gosto de botar sininho, porque ficar toda hora me interrompendo, toda hora fica chegando mensagem, das pessoas que eu estou inscrito, então eu não boto o sininho. Mas se você desejar se inscrever, você vai estar ajudando o canal e eu acredito, não só ajudando, eu vou falar a respeito disso aqui mesmo, não ajudando financeiramente, que eu não ganho nada com isso, mas creio que ajudando que a palavra que é dita aqui, e que se você curtiu e se inscreveu porque você gostou, e que ela chegue a outras pessoas, e que assim a obra seja feita. Vamos lá. O que se falava a respeito do apóstolo Rina é que ele estava afastado da igreja por agressão à mulher dele. Eu estou falando do coisa que eu vi pronto, eu não investiguei nada, que agora toda que chegou outras mensagens, eu acabei fazendo um vídeo. Falando do que eu vi por lá, não estou aqui, não estou afirmando nada, mas que ele estava afastado, se realmente falando na televisão, coisa desse tipo, porque estava com problema com a mulher, parece que agressão, aquele negócio todo, e a igreja decidiu afastar ele por um tempo. Mas dizem que ele estava frequentando outra igreja. Inclusive ele morreu num acidente de moto vindo de uma igreja, com um grupo de motoqueiros de Cristo, não sei se é o nome que se dá a esse grupo. Então vamos lá. Aí aparecem vídeos, ele discutindo com a mulher, eu assisti um vídeo desse, não tenho certeza também se ele é real, e ele discutindo com a mulher falando, não aguento mais você, vai para lá com as suas, Aí falou uma palavra lá, um palavrão lá com as suas, tal, para lá, que negócio todo. E ela afirmando que ele traía ela, que negócio todo. Aí nós temos aqui duas pessoas, no caso. Tem a esposa e tem o apóstolo. Poxa, eu não sei porque a pessoa bota esse nome de apóstolo. Quando você pastoreia uma igreja, Jesus fala bem claro, pastorei a minha igreja. Pastor, o tempo todo pastor. E a palavra apóstolo não tem nada a ver com pastor. A palavra apóstolo quer dizer o enviado. Foi dado aos apóstolos, por quê? Porque eles receberam um ensinamento de Cristo e foram enviados para levar a outras pessoas. Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a palavra apóstolo é para isso. Agora a pessoa que pastoreia uma igreja, não pode uma igreja, não sei, cada um tem a sua coisa. Então vamos lá. Eu vou botar o pastor Rina. Então vamos lá. Então nós temos duas vertentes. Se nós formos muito simpáticos com Rina, nós vamos ignorar a mulher dele. E se as mulheres, principalmente feministas, forem mais simpáticas com ela, vai ignorar o pastor. Então, de uma forma ou de outra, você está sendo incoerente com o outro. Eu não estou nem de um lado e nem de um outro. Por que eu estou dizendo isso?
Por quê? Porque eu conheço aqui, tá aqui, tem um escrito que está ao contrário aqui por causa da câmera aqui, mas aqui é umas propagandas minha de hambúrguer e tal, que aqui é uma hamburgueria. Aí, tá fechado agora. Aí, tal. Porque eu conheço vários pastores, aqui, conversando com eles aqui na hamburgueria, vários pastores. E desses pastores todos que eu conheço, eu posso afirmar isso, por uma análise que eu faço a respeito deles, dos pensamentos deles, que nenhum deles, o interesse maior é fazer a obra de Deus. O interesse maior deles é o financeiro. É o interesse financeiro. Por quê? É pelos argumentos que eles fazem. Eles falam assim, poxa, o meu sonho é ter uma igreja cheia, repleta. Para quê só ter uma igreja cheia, repleta? Financeiro. Porque todos esses tinham igreja pequena. Os outros eu não sei qual tipo de igreja que eles tinham. Aí um chegou até a dizer assim, poxa, eu fico assim preocupado porque a minha igreja ainda não consegue me sustentar. Olha só, a minha igreja não consegue me sustentar. Então todos passam, mais ou menos, se for passar no filtro, vai acabar nisso. Todos eles que eu conheci aqui, todos eles. Tinha um aqui que parece que ele estava na igreja, que eu conhecia ele antes, eu conheci quando ele era adolescente, eu já era jovem, bem jovem, devia ter 18, 19 anos. Ele devia ter uns 16 anos, mais ou menos. E acabou que, passado alguns anos, poucos anos, eu retornei para a igreja, estava desviado, e ele foi para o tráfico, foi para o crime. Aí lá no tráfico fez muita barbaridade, que matou, blá, blá, blá. Aí aqui no Rio de Janeiro tem negócio de milícia. A milícia tomou a área dele, humilharam o traficante dono de lá, quiseram matar ele, ele se escondeu. Aí os milicianos fizeram um acordo com ele, porque quando os milicianos encontraram ele, ficaram sabendo dele, já estavam na igreja. Aí o que ele fez? Os milicianos chegaram assim, ó, o negócio é o seguinte, quando tu estiver na igreja, tu vai ver, mas se eu te pegar fora da igreja, a gente te mata. Eles falam assim, se a gente te pegar fora da igreja, a gente te mata. Então, conversando com ele, tinha uma igreja aqui pertinho de mim, então conversando com ele, aparentemente, não via a espiritualidade dele, mas via assim a necessidade, se ele sair dali, ele morre. E ele era muito querido pela igreja, muito querido pela igreja, talvez como o pastor Rino, muito querido. Mas tem um membro da igreja, que é o empresário, é ele que praticamente sustenta tudo, sustenta ele principalmente, como pastor, sustenta ele. Ou então, porque esse empresário ele mudar a área dele de trabalho, ele muda de estado, então aonde o pastor vai, aonde esse empresário vai, ele vai atrás, ou seja, ele não fica sem empresário. Ele acabou morrendo, acho que ele faleceu, o pastor acabou falecendo. Então, mas ele era muito amado. Mas conhecendo ele, conversando com ele, o tempo pouco que eu estava com ele, aquele todo, eu via que não tinha espiritualidade na pessoa, o interesse era financeiro. Tanto é que ele chegava aqui para lanchar aqui, ele achava que eu não tinha que cobrar nada. Porque na cabeça dele era muito pentecostal, falava assim, não, pô, vocês têm que sustentar o profeta, olha na cabeça do cara. Então não é uma coisa. Acabou que parece que ele morreu também, a igreja deve ter sentido muita falta dele. Foi até para outro país, outro estado, né? Atrás desse empresário. Então todos que eu conheço, todos que eu conheço, todos. O pensamento final é financeiro. Por exemplo, eu congrego numa igreja, eu estou lá mais ou menos 7 anos, eu não conheço o meu pastor. Mas possivelmente ele não seja, porque ele trabalha, ele é professor. Mas eu não conheço, porque eu não estou com ele. Estou muito pouco tempo com ele. As nossas áreas de trabalho não permitem, ele trabalha numa área, quando sai trabalhar eu estou começando no meu. Então, praticamente a gente não consegue se encontrar e conversar sempre, aquele negócio todo, não tem como. Então eu não posso afirmar que o meu pastor é salvo. Eu estou sendo sincero. Eu quando faço esse tipo de vídeo, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas quando faço eu acabo perdendo o inscrito. Mas eu não me importo com isso, porque a minha preocupação não é ganhar tanto inscrito, apesar de eu pedir agora para a pessoa se inscrever no canal. Mas não é essa a intenção. A minha intenção é levar uma mensagem. Tem 2.000 e alguma coisa de inscrito, beleza. Mas deveria ter bem mais. Poderia, na verdade, ter bem mais, porque eu sei como atrair inscrito.
Eu sei como atrair pessoas, eu sei fazer isso. Mas eu prefiro falar a verdade. É como o profeta Jeremias, se não me engano. Deus levanta ele e fala assim, ó, tu vai falar o que eu mandar. E não fique com medo dos homens. Eles vão te reprovar, eles vão te bater, eles vão te prender, tudo, mas você fale a verdade. Então é esse pensamento radical que eu tenho, eu não me importo. Porque se alguém vai se inscrever, vai deixar de se inscrever, coisa tal. Isso aqui que está aparecendo aqui assim é uma sombrazinha. Tem uma grade aqui, está aparecendo essa sombra, está aparecendo aqui assim. Mas está tudo bem. Então vamos lá. Então minha preocupação não é dinheiro, minha preocupação não é essa. Então, por exemplo, eu não posso chegar a afirmar que meu pastor é salvo, porque eu não conheço ele. Da mesma forma, ele não pode afirmar que eu sou salvo porque ele não me conhece. Porque todos os crentes que eu conheço aqui, não é só pastor, todos os crentes que eu conheço aqui, geralmente 97% é vida dupla. Ele é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Tem crente aqui que eu tento conversar coisas com ele de Bíblia, a respeito do Evangelho, eles não querem. Eles querem homens crentes, querem conversar de futebol, política e de mulher. Tu acredita nisso? De mulher. Crente. Né? Há um tempo atrás tinha um casal de crentes que sentava aqui, nesse cantinho aqui, com uma mesinha aqui. Um casalzinho bonito de crente, aquele negocinho todo. Tá? E passado o tempo, eu fui saber que ele, ou melhor, que ela, a moça, era amante dele, ele era casado. E eles iam para a igreja aqui junto. Aí acabou que ela largou a mulher dele, foi morar com ela, hoje ela sofre um pouco de amarração na mão dele, nem sei se separou. Era tratada como uma miserável que ele socorreu, que passava fome, coisa desse tipo. Aí para lá. Então, esse é o tipo da maioria dos cristãos, infelizmente, a maioria dos cristãos vive dessa maneira. Estão sempre esperando, aí é que está a mensagem do pastor, estão sempre esperando ouvir algo que na realidade é uma mentira. De que, por exemplo, eles estão indo para a igreja, eles aceitaram Jesus, aquele negócio todo. Estou falando de todas as pessoas que eu vejo que têm vida dupla. Mas que no fundo Jesus, pela graça, vai dar, nos últimos momentos da vida dela, vai dar um tempinho para ela se arrepender e Jesus salvar. E isso é contra a palavra de Deus, eu vou te dizer aonde? A parábola dos talentos. Jesus conta a parábola de que um certo senhor chama algum dos seus servos e deixa uma certa quantidade de talento para cada um deles. Então me parece que 3, ele pega aquele talento e ele vai investir aquele talento para aumentar. E quando o senhor dele chegar, entregar aquele talento com lucro. E aquele senhor diz, bom servo, foste fiel, e papapá, aquele negócio todo, terás um bom lugar. Mas teve um que ele simplesmente pegou e guardou o talento dele, enterrou. Aí na hora de entregar, ele fala, não, eu guardei aqui, que eu sou que o senhor é muito justo, o senhor é muito rigoroso. Qual é a resposta? Mau servo. E qual o resultado para ele? Inferno. É só você ler a parábola. Inferno. Porque quando nós nos voltamos para o Evangelho, nós simplesmente estamos recebendo o talento de Cristo. É um talento. Você, quando vem para o Evangelho, não é para você vir aqui da igreja, para a pessoa orar, para você melhorar teu trabalho, para melhorar teu casamento, para melhorar a tua vida, entendeu? Para te dar mais felicidade. Não é isso. Você é chamado para um exército. Você não foi chamado para ser gloriado, para ser revestido de bênção. Não é. O Evangelho todo não é isso. A bênção do Evangelho é Jesus Cristo. A tua bênção é Jesus Cristo. O Evangelho é um exército da qual você aprende a combater para combater o inimigo do Evangelho, que é o diabo e seus anjos. A nossa luta é contra eles. E como é que a gente combate ele? Como é que a gente combate? Falando a verdade do Evangelho. E a gente resgata aquele que está na mão do diabo e traz para a luz de Cristo. E ela se torna um soldado como nós somos, e aí a obra tende a crescer.
Só que a maioria dessas pessoas dupla personalidade, a igreja lá é uma coisa, mas não evangeliza, não ora, não ensina, não faz nada disso. Ou seja, o talento que ele recebeu para ele poder crescer está enterrado. Aí ele acha que no dia que chegar o dia de morrer, Deus vai dar uns minutinhos para que ele desenterre esse talento e multiplique como? O talento, ele vai devolver o mesmo que ele recebeu. Aqui, ó. Não apliquei, não investi em nada, o talento está vazio. Então, biblicamente falando, pessoas que pensam dessa forma, está pensando que consegue enganar Deus. E a Bíblia diz que de Deus ninguém engana Deus. Deus sabe, rapaz. Lá em Apocalipse, nas cartas, todas elas têm a mesma frase. Eu conheço as tuas obras. As tuas obras não é o que você faz, o que você deixa de fazer, é o teu pensamento. Fala, não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno, mas eu vou ter minha vida aqui fora normalmente. O dia que chegar a hora, eu me arrependo e Jesus me salva. Isso é querer enganar Deus. Vai ficar de fora. Aí, pegando, por exemplo, aqui, esse exemplo do pastor do Rina, pastor Rina, foi o que aconteceu também bem perto aqui, eu sou de Realengo, na Batista Betânia, e o pastor estava vivendo em adultério, em fornicação lá com a adultério, né, porque ele era casado, com as mulheres da igreja, eu acredito que mais mulheres, e foram descobrir que tinha uma filha de 13 anos, com uma mulher que parece que era do conjunto lá do louvor, lá do Ministério de Louvor, e amigo do marido da mulher. Aí numa brincadeira, sem querer aquele negócio todo, acabaram descobrindo que ele era o pai da menina. Aí ele foi afastado daquele negócio todo. Aí pensa, será que foi uma só? Eu estou dizendo que foram mais? Não, mas a possibilidade de ter sido mais. E se não descobre essa menina, de repente ele estava até lá hoje, como líder espiritual, abençoador da igreja. Pode um negócio desse? Uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, uma pessoa que é chamada para pastor, é muito sério. Por quê? Porque da mesma forma que essas coisas acontecem, muitas pessoas vão deixar o Evangelho, vão deixar de seguir a Cristo, vão deixar de se interessar em uma vida no futuro, uma vida com Cristo, não vai querer mais por causa do comportamento desses pastores. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta do sangue dessas pessoas. Aí vamos pensar, é salvo a si mesmo? Tu é salvo, mas vai dar conta da vida daquela pessoa. Como é que vai dar conta da vida daquela pessoa estando salvo? É as coisas que eu penso assim. Então a possibilidade, por exemplo, o pastor lá do Coisa, não sei se a profecia foi de Deus, foi certa, mas ele falou que um pastor, um líder grande de São Paulo ia morrer, porque ele estava brincando com as coisas de Deus. E eu já conheci alguns pastores que tinham alguma situação, hoje parece que foi largar, tá aí de uma motinha velhinha aqui, mas é carro bom, passando para baixo, com mulheres diferentes, pastores. Outros aqui não sabia nem ensinar nada para ninguém, aí vinha o que falava, as pessoas com medo de questionar, então está certo, aleluia, glória. Não, aí vai, não tem conhecimento de nada, não estuda nada, não tem capacidade de ensinar nada. E é pastor, pastora, missionária, coisa desse tipo. Então o apostolado, o pastoreado, ele está aceitando um cargo muito exigente. Deus exige bastante, porque é ele que pastoreia a igreja. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está testando Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Então como é que a pessoa vai apacentar a ovelha de Cristo se ela está pensando primeiro em si, financeiramente, para depois, quem sabe, pensar? A pessoa, mas as palavras, aquilo ali, não. Quem tem um seminário, quem conhece hermenêutica, exegese, homilética, interpretação de texto, coisa desse tipo, entendeu? A pessoa que tem uma boa fala, uma boa narrativa, ela apresenta uma mensagem ótima e maravilhosa.
Ótima, maravilhosa. Poxa. Tinha um pastor aí, pentecostal, agora não vou lembrar o nome dele, que também descobriu que ele tinha uma filha. Quando começaram a questionar ele, tá aí na internet aí, eu não vou lembrar o nome dele agora, das Assembleias de Deus aí, e até para o Gideão, aquele negócio do Congresso de Gideão. Apesar de já ele começava a xingar a pessoa, entendeu? Mas xingar mesmo. Como é que pode um negócio desse? Por aí vai. Como é que pode uma coisa dessa? E são homens que estão à frente da igreja. Então, quando pergunta, esse homem está salvo ou não? Poxa, ele pode até estar. Eu não sou Deus para afirmar isso. Mas, segundo meus cálculos, a possibilidade dele não estar no céu é muito grande. Mas ele pode estar. É o meu pensamento. O meu pensamento não tem valor a respeito do pensamento de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, mais altos do que de qualquer ser humano. Mas por conhecer, por fazer uma análise, uma comparação entre pessoas que eu conheço, pastores que eu conheci e conheço, a possibilidade dele não estar salvo é grande. Dele não estar salvo é grande, é grande. É grande. E a pessoa diz assim, mas quando chega na hora, Deus dá uma oportunidade da pessoa se arrepender. Eu não sei se você já sofreu algum acidente, esteve achando que ia morrer, e aquele negócio todo. Eu já tive caí de moto também uma vez. Toda hora eu ficava desmaiando, aquele negócio todo. Eu só fui lembrar que eu era cristão quase uma semana depois. Quase uma semana depois, eu fui lembrar que era cristão. Se eu tivesse para morrer num desse desmaio aí, eu não voltasse mais. Eu já estava inconsciente. Tu acha que Deus lá no meu inconsciente? Não, você tem que ser salvo. Sabe o que é isso? O nome disso é calvinismo. É calvinismo. Você foi salvo, salvo para sempre. Você não perde a sua salvação. Isso é calvinismo. Se não perde a salvação, e se eu já fui salvo, vou fazer o que a igreja? Eu vou à igreja por amor a Cristo. E por amor às pessoas que precisam. Se salvação fosse isso, salvo uma vez, não precisa ir. Eu falo para a pessoa, tu vai para a igreja, aceita Jesus lá para você ser salvo, porque você não vai mais perder a salvação, pronto, não precisa eu estar na igreja. Não precisa estar na igreja. Às vezes vai para a igreja para ouvir umas pregações horríveis lá, tudo errado. Acontece isso. Os louvores, tudo errado. Eu vou perder meu tempo para estar lá. Para quê? Se eu já estou salvo. É coisa desse tipo que a gente pensa. Então o evangelho é para levar a sério, principalmente pastor. Porque para ser pastor lá em Timóteo, vai lá ver, ó, tem que ser homem, casado com uma só mulher, e que sabe conduzir bem a sua casa. Pelo que se vê, ele não conduzia bem a casa. Ele estava com problemas sérios de casamento, de relacionamento. Aí a Bíblia diz, porque aquele que não sabe conduzir bem a sua casa, vai conduzir a igreja, a casa do Senhor. Mas aí, como é que fica? Então, esse é o meu pensamento. Ah, você está falando que ele está no inferno? Não estou falando que ele está no inferno. Mas a possibilidade dele estar lá é boa, é boa. É boa. Eu acho que é muito maior a possibilidade dele estar no inferno do que ele estar no céu. Mas isso quem sabe é Deus, não sou eu. Isso quem sabe é Deus. Eu não o conheci pessoalmente, eu não sei o que ele fazia. Nós tínhamos nos anos 80 o Jimmy Swaggart, o maior evangelista do mundo da época, se eu não me engano. O maior evangelista da época. O maior evangelista do mundo da época. E subindo, só enchia estádio de futebol, só você ver, botar Jimmy Swaggart, que você vai ver. Você vai ver o pecado dele. Aí ele brigou lá com o pastor lá, o pastor mandou investigar a vida dele. E o jornalista que não gostava dele, perseguia ele, foi lá, descobriu que o Jimmy pegou ele entrando num hotel, parece com 3 prostitutas, 3 ou 2, sei lá. Aí vai aparecer lá, Jimmy Swaggart pedindo perdão à igreja, vai pedir perdão. Parece que ele é vivo até hoje, está bem velhinho mesmo, mas ele é vivo até hoje. Mas, aparentemente, se arrependeu. Mas o ministério dele nunca mais foi o mesmo. Aí sim aprendeu, aparentemente aprendeu, pelo que tudo indica, a conduzir bem a sua família. Mas o ministério nunca mais foi o mesmo. Então, um homem como Jimmy Swaggart, que tinha aparentemente o cargo de maior missionário do mundo, olha a coisa que ele faz. Aí você imagina um pastor de uma igreja pequena,
e na igreja média, aquele negócio todo, e a igreja já consegue dar um sustento bom para ele financeiro, ele tem salário alto, que eu sou contra esse negócio de salário alto de pastor, eu sou contra isso, sou completamente contra isso, completamente contra. Aqui, nesse espaçozinho aqui, eu tô, tem gente que pede, eu também gostaria de começar aqui, tipo, uma reunião entre os irmãos aqui, crentes e não crentes, a gente aqui louvar o Senhor, orar um pelos outros, aprender a palavra, ministrar a palavra, coisas desse tipo, mas tudo sem dízimo, sem oferta, sem nada. Só entre a gente aqui. Eu não olho porque aqui é uma lanchonete e vai vir várias pessoas aqui, pô Luiz, hoje tu não está vindo hambúrguer, não, papai, pode ter uma discussão. Eu aqui também não tenho um banheiro, tudo. Então, por isso eu não começo. Mas se as pessoas acharem que deve começar, a gente vai começar em outro lugar. Mas se a gente for para, por exemplo, alugar uma loja, um tempo numa loja, a gente vai ter que pagar. Então, a gente vai ter que arrecadar o dinheiro para pagar aquela parte dele, mas só o suficiente. Então, assim, hoje a gente tem que pagar R$500. Vamos, arrecadou 500, como acabou. Não precisa mais ninguém dar mais nada, aquele valor. Acabou. E viver dessa maneira. Se a obra crescer, vai ter que ter um galpão agora. Então, vamos ter que pagar o galpão. Vamos ver quanto vai ficar para cada irmão, dividiu, pronto, acabou, não precisa mais oferta nem nada, já está tudo pago nas nossas contas. Vamos agora evangelizar. Precisa ajudar o próximo, então vamos arrecadar 1 quilo. Pronto, arrecada 1 quilo, você vê quem realmente precisa, e assim vai na hora. Investigar quem realmente precisa, porque hoje está dando campanha de quilo, cesta básica, pessoas estão vendendo para comprar droga, para comprar bebida, para jogar no tigrinho, coisa assim. O que está acontecendo. Então eu sou contra esse negócio de pastor ter alto salário, sou completamente contra. O que acontece com isso? Alto salário, altas tentações, e a tentação vai levar aonde? O pastor? Mulheres. E pastoras que está tendo, vai ter pastora. Aí é silicone, é botox, é peito aqui, não sei o quê, e vai tirar foto de biquíni, aquela coisa toda, e cheia do poder de Deus. Que coisa é essa? Não tem isso não. Então, quando se diz a respeito dele, do pastor Rina, ou qualquer outro pastor que morre numa situação dessa, e aparentemente, homem de Deus que toda, a gente não sabe o que ele faz. A Bíblia diz que no juízo final, o que as pessoas fazem no oculto será revelado dos telhados. É uma expressão usada na época para se propagar uma grande mensagem, uma grande informação, uma grande notícia. O povo se reúne para você sobe no lugar mais alto para você falar para todo mundo ouvir. Então, o que a pessoa aparentemente, tem pastores que aparentemente são uma benção, que negócio todo, a gente não pode dizer nada a respeito disso, se é ou não, isso o Senhor sabe, não nós. Mas se estiver fazendo coisa errada, no dia do juízo final vai ser envergonhado diante de todos. E perderá a sua salvação. E o inferno, e posteriormente o lago de fogo, é o seu destino por toda a eternidade. Então, está salvo ou não? O Senhor sabe. Eu acredito, Eu acredito que a possibilidade de salvação para ele não é grande, que aparentemente, pelo que se faz, pelo todo, pelo que tem vivido, pelo que tem passado, pelo todo, dificilmente a pessoa larga esse tipo de coisa. É um vício, é um vício. Eu conheço vários, pessoas não crentes também, a maioria, tem pessoa que é viciado em ter mulher diferente, não fica 2, 3 vezes com a mesma mulher, não quer mais saber, troca, e vai viver assim, tão velho, já idoso, não faz mais nada com a mulher lá, mas quer uma mulher diferente. Por quê? Porque tem uma situação e atrai mulheres favoráveis para isso. Por isso que é complicada a situação. Então, esse é o meu pensamento. Eu gostaria que você permanecesse no canal, mas se você achar, não gostei, se você quiser sair do canal, cancelar a sua inscrição, não tem problema nenhum. Mas se você entender que cada um de nós tem um pensamento, e aqui é uma democracia, eu estou aqui para falar o meu pensamento, embora seja diferente do seu, ou seja igual, se inscreva, dá o like aí, compartilha, e vamos para frente. Vamos parar de pensar na vida dos outros
e vamos nos consagrar mais a Deus, porque a salvação é individual. Nos consagrando mais a Deus, nós nos tornamos mais fortes para levar a palavra com mais ousadia e autoridade, porque o Senhor nos dá autoridade para levar a boa e verdadeira verdade. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.